Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. aleluia! Oh, Deus lindo! Como é bom estar na presença dele, né? Por isso que a gente acaba entendendo o que Davi falou, que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Aleluia! Deus é fiel. Obrigado, lindos. I love yous. Até já já. Amém? Eu estava pensando em algo para ministrar as nossas vidas nesse culto de ceia. E o Senhor falou algumas coisas no meu coração. Quem nós somos em Deus? Nós recebemos uma palavra tão forte esta manhã que a bispa nos ministrou. Nós somos a imagem de Deus e nós temos a semelhança de Deus. Mas quem realmente nós somos em Deus? O que a igreja representa e o que a igreja tem de tão especial que nos faz ter essa autoridade para vivermos coisas sobrenaturais? Eu estava pensando nisso, porque Deus, olhando do céu à terra, Ele escolheu uma nação, Ele escolheu um homem, chamado Abraão, e de Abraão Ele acaba escolhendo uma nação que são a herança e os herdeiros de Abraão, a descendência de Abraão. E para essa nação, chamada Israel, que de Jacó, no val de Jaboque, ele lutou com Deus, com um anjo ali, é uma teofania, é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E então o nome dele é mudado de Jacó para Israel, e agora ele é nação, agora ele tem um nome de povo de Deus. E Deus sonhava para aquela nação, e Deus desejava que aquela nação fosse uma nação sacerdotal. Bispo, o que isso significa? Significa que aquela nação, eles abençoariam as demais nações. Isso ainda vai acontecer. Deus não desistiu do plano. No milênio, nos 1000 anos de paz, que você já deve ter ouvido falar, a igreja reinará com Cristo, a igreja estará na Nova Jerusalém, com acesso a céu e terra, mas Israel será uma nação sacerdotal. Mas Israel no momento perdeu isso. Eles não quiseram subir ao monte, eles não quiseram receber a marca de Deus, eles deixaram de ser uma nação sacerdotal. Não era para nós sermos abençoados por Cristo, era para nós sermos abençoados por Israel. Mas Israel perdeu isso. Israel então se tornou, a bênção em Israel se tornou na tribo sacerdotal. Quem entende isso fala amém. Então era para a nação inteira ser uma nação de sacerdotes. Mas porque eles perderam isso, ficou só a tribo de Levi, uma tribo sacerdotal. E então a tribo de Levi abençoa as demais tribos, mas não as demais nações. Mas Deus tinha algo para a igreja. Deus iria levantar uma nova nação, que está em Ezequiel 31:11, uma nação formidável, uma nação extraordinária, e esta sim seria uma nação sacerdotal. Mas bispo, o que significa ser uma nação sacerdotal? Abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel,
capítulo 14 e o verso 12. Ezequiel 14, 12. Diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela o quê? Fome. Fala assim, fome. E eliminarei dela homens e animais. Agora, e o Senhor falou muito forte comigo, até em cima daquilo que o pastor ministrou ontem, o pastor Josué. No verso 14 fala, ainda que estivesse no meio dela, quem? Estes 3 homens. Quem eram eles? Noé, Daniel e Jó. Eles pela sua justiça, fala assim, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Aqui é tão tremendo porque a nossa tradução é tão ruim. No original aqui no hebraico fala, assim diz Adonai o Senhor Jeová. Fala comigo, fala, assim diz Adonai o Senhor Jeová. Bispo, o que significa? Adonai é Deus manifesto na terra. Quando Deus encarna, é Adonai. Quando ele volta, ele recebe o nome de família que é Jeová. Então aqui tem uma afirmação de Adonai, o Senhor, Jeová. Aqui é uma representação da Trindade. Quem entende diz amém. E continuando diz, se fizer, então ele fala, do 13 ao 14 ele fala, se eu mandar fome, ainda que esteja lá Noé, Daniel e Jó, eu não vou salvar ninguém, eu salvo eles, mas ninguém mais. Depois do 15 ao 16 ele fala, se eu mandar um açoite, as bestas. Depois do 17 ao 18, a espada. Depois do 19 ao 20, a peste. Ele fala de 4 açoites, ele fala de 4 situações terríveis, que se ele mandasse para uma cidade, ainda que estivesse lá Daniel, Jó e Noé, ele não deixaria de fazer aquilo. E aí no verso 21 diz assim, porque assim diz Adonai, o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, os meus 4 açoites, a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Contra quem? Para eliminar dela homens e animais. Versículo 22 agora, ó. Mas eis que alguns restarão. Ou em algumas versões diz, um remanescente. Nela, que levarão fora tanto filho como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis o quê? Consolados, do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Jeová. É tão interessante porque Deus fala assim, se eu mandar a fome, ainda que esteja esses 3. Se eu mandar a peste, ainda que esteja esses 3. Se eu mandar a fome, ainda que esteja esses 3. Se eu mandar a espada, ainda que esteja esses 3, eu vou fazer. Agora, ainda mais se eu mandar as 4 juntas. Foi ou não que ele falou no 22? Então aí vai ser para destruir tudo.
mas eu vou resgatar o remanescente fiel. Agora preste atenção numa coisa. O que havia de tão especial nesses 3 homens? O que havia de tão especial em Noé, em Jó e em Daniel? E é tão tremendo que geralmente as pessoas se lembram do outro quando depois que morre, né? Mas neste contexto, Ezequiel cita Daniel e Daniel estava vivo ainda. Só Noé e Jó já tinha ido. Prova, bispo. Ezequiel 28:3, põe aí para mim, Ezequiel 28:3. Diz assim, ó, sim. Quem está falando isso? Profecia de Ezequiel, sim ou não? Sim, és mais sábio que Daniel, porque Daniel estava vivo. Você entende que Ezequiel, ele estava na Babilônia e Daniel também, sim ou não? E ele está dizendo assim, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Quem é esse de ti? Quem sabe levanta e fala com vontade. Eu não vou arriscar, bispo. Fala, meu filho. Hã? Não sai a voz, né? Quem é mais sábio que Daniel? Hã? Jesus? Não. O anticristo. Este texto, não ia entrar nisso agora, mas este texto está falando do anticristo. Até acho que o versículo 13, se não me engano, mais ou menos, é do anticristo, depois vai falar de Satanás. Então ali está falando, Ezequiel está falando sobre o anticristo, que ele vai ser mais inteligente que Daniel, e que através da inteligência dele, ele vai adquirir riquezas, tesouros, e vai se transformar num grande traficante, e por isso vai adquirir mais riqueza ainda. Você nunca leu isso na Bíblia, né? Então você está convocado a ler Ezequiel 28. E aí diz que ele vai morrer, vão ferir ele de morte, mas ele vai ressuscitar. Por quê, bispo? Porque isso vai fazer as pessoas acreditarem que ele é um Deus. Por isso ele é anticristo, semelhante, porém não é o Cristo. Fala, esse aí é o do capítulo 6 de Apocalipse, é o falso. O verdadeiro vem no capítulo 19 de Apocalipse. Amém? Quem entendeu, fala amém. Vocês estão aí ainda? Amém? Vamos aprender a Bíblia. E aí, bispo, mas o que acontece com esses 3 homens? Noé, esses 3 homens, Deus fala que eles tinham justiça. Justiça é o que? Justificar. Justificar é o que? Salvar. São 3 homens que salvaram pessoas. Fala assim, são 3 homens que salvaram pessoas. Abre a tua Bíblia comigo em 1 Pedro 3:20. 1 Pedro 3:20. Aos quais noutro tempo foram o quê? Desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de quem? Enquanto se preparava o quê? 120 anos ele preparando, Deus deu 120 anos de graça para eles. Na qual poucos, a saber, quantos? 8 pessoas foram salvos através da água. Então significa que Noé tinha uma justiça, porque através do posicionamento dele, 8 pessoas se salvam. Vocês estão aí ainda? Abre a tua Bíblia comigo agora, em Daniel capítulo 2 e o verso 5. Daniel 2:5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, caldeus é os babilônicos: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis o quê? Despedaçados,
e as vossas casas serão o quê? Feitos monturo. Versículo 6. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Vamos no 48, verso 48, do 2 de Daniel. Então o rei engrandeceu quem? E lhe deu muitos e grandes, e o pôs por governador de toda a, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da 49. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do... Presta atenção aqui, ó. Teve um dia que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Então, quem já sonhou aqui? Ninguém sonhou aqui? Né? Quem sonhou já? Quem já teve visão? Glória a Deus. Né? Porque a palavra fala que os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Você está sonhando já, irmão? Começar a sonhar demais Mas olha só, voltando aqui. O rei Nabucodonosor então teve um sonho. E ele queria a interpretação do sonho, pastor Borges. Só que ele é tão doido que ele falou assim, ele chamou os sábios. Aqui, ó, os sábios aqui. Aí ele chamou os sábios e falou assim, eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Aí os sábios devem ter perguntado para ele assim, mas que sonho? Eu falei, não, como assim, vocês não são bons? Eu quero que vocês descubram o que eu sonhei. Ô irmão, misericórdia. Como que você vai saber o que o outro sonhou? Vocês vão descobrir o que eu sonhei. E quando descobrir o que eu sonhei, aí vocês interpretam o sonho. Porque aí eu vou saber que vocês são de Deus. Aí, ninguém, óbvio, como é que você vai saber? Pastora Sara, o que você sonhou? Como que eu vou saber? Aí o rei falou assim, vou matar todos, vocês não prestam para nada, vocês não conseguem descobrir o que eu sonhei. Olha que doido. Vou matar todo mundo. A notícia chegou para Daniel, falou, Daniel, já era, irmão, vamos morrer todo mundo, porque ninguém consegue descobrir o que o homem sonhou, e depois que descobrir o que ele sonhou, tem que descobrir a interpretação do sonho. Aí Daniel falou, calma, sim, fique em paz. Olha o homem de Deus. Fica tranquilo, nós vamos orar, e Deus vai revelar o sonho e a interpretação do sonho. Irmão, você teria coragem de falar um negócio desse? Daniel foi orar e Daniel orou. Quem ia morrer? Todos os sábios do reino. Daniel vai lá e ora, e o Senhor revela para Daniel o que o rei sonhou, e a interpretação do sonho, e ao invés de morrer, ele livrou todo mundo, e ainda foi honrado. Vocês estão aí ainda? Então Noé, pelo seu posicionamento, salvou quantos? Daniel, pelo seu posicionamento de fé diante do altar, salvou todos os sábios do reino. Agora abre a tua Bíblia comigo em Jó 42:8. Jó 42:8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo, quem? E oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Irmãos, já imaginou? Deus dando testemunho de Jó. E disse assim, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vocês merecem a morte. Porque vós não dissestes de mim o que era reto,
como o meu servo. Versículo 9. Então foram Elifas, o Temanita, e Bildade, o Suíta, foram todos eles. Fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor Jeová aceitou a oração de... O Senhor aceitou a oração de quem? Versículo 10. Mudou o Senhor Jeová a sorte de... Quando este orava pelos seus, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Irmão, esses três homens são diferenciados pela intercessão, por se colocar em favor de outras pessoas. Isso é justiça. Vocês estão aí ainda? Agora, não é tão simples assim, bispo. O que realmente acontece é que na época de Noé, fala assim, na época de Noé, a sociedade estava corrompida. O posicionamento de Noé foi contra a corrupção da sociedade. O mundo estava de mal a pior, e Noé disse não àquela sociedade corrupta. Vocês estão aí? E o que aconteceu com Jó? No período de Jó, a família estava destruída. Eu estava lendo um estudo de Flávio Joséfo, que diz que na época de Jó, presta atenção nisso, que na época de Jó, eles vendiam os filhos e trocavam de mulher de 15 em 15 dias. Vocês estão aí ainda? Então presta atenção. Na época de Noé, qual era o problema? Corrupção na sociedade. Na época de Jó, corrupção na Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E no período de Daniel, bispo, no período de Daniel a corrupção era onde? Na religião. Por quê? Porque em Babilônia era o centro da idolatria. Vocês me entendem? Então aonde Daniel estava? No centro da idolatria. Quem era Daniel? Deus o colocou sobre o chefe de todos os feiticeiros. Vocês estão aí ainda? Às vezes a gente vai trabalhar com alguém que não é da mesma fé que a gente já fica todo agoniado, né? Foi misericórdia. Jesus dos crentes, não é assim que a gente meio fica? Mas Daniel era chefe de todos eles e nenhum era da fé de Daniel. Vocês estão aí? Ei, eles eram da Babilônia. Ei, eles eram feiticeiros. Ei, eles eram astrólogos. Ei, eles eram de tudo. Já parou para pensar isso? Que Daniel não se contaminou mesmo trabalhando com todos eles? Então, em meio a uma corrupção religiosa, Daniel não se corrompeu. Vamos lá agora, ó. Em meio à corrupção da sociedade, Noé não se corrompeu. Prega comigo, fala, em meio à corrupção da sociedade, Noé não se corrompeu. Fala, em meio a famílias corrompidas, Jó não se corrompeu. Em meio à religião errada, cheia de heresia, Daniel não se corrompeu. E Deus os levantou em sua... Presta atenção agora aqui, ó. Agora presta atenção. Deus os levantou em suas gerações para dizer não e para interceder em meio a uma sociedade corrupta. Naquela sociedade, Deus tinha uma porta de saída para eles. Se aquele povo ouvisse Noé, eles não seriam destruídos. Porque Noé tinha a palavra de salvação para aquela sociedade corrupta. Vocês estão aí? No período de Jó, ele tinha uma palavra de cura da família. Bispo, ele perdeu a dele, mas ele tinha cura na casa, porque ele entregava oferta para os filhos, antes mesmo dos filhos pecarem.
Sim ou não? Ele entregava oferta e falava, vai que os meus filhos pequem. Não tinha nem pecado. Mas por que ele entregava oferta? Porque eu já expliquei isso para vocês. Santificação não é limpeza. Quem entendeu, fala amém. Santificação, existem duas coisas na Bíblia, consagração e santificação. Santificação é assim, lá em Levítico, você pode ler isso depois. Santificação era, a pessoa vinha com uma oferta para a casa do Senhor, e entregava, cada pessoa da família tinha um valor, e entregava aquela oferta, e aquela oferta era a oferta da santificação. Veio Jesus, e entregou o sangue dele no altar, essa é a oferta de santificação. Quem entendeu, fala amém. Então Jó, sabendo disso, ele entregava oferta de santificação para os filhos. Então ele cuidava da família. Fala assim, ele tinha posicionamento espiritual para cobrir a família dele. Quem está aí ainda, fala amém. Então Noé tinha posicionamento espiritual para salvar uma sociedade corrompida. Jó teve posicionamento espiritual para salvar a família em meio a famílias destruídas. Imaginou o cara trocando de mulher de 15 em 15 dias? Vocês estão aí ainda? E Daniel, bispo? Daniel não se contaminou em meio a tantas heresias no Google daquela época. Vocês estão aí? Daniel entrava lá no Google, tinha um monte de heresia, um monte de gente falando um monte de coisa que não está na Bíblia. Irmão, eu já ouvi tanta coisa. Você fala, está na Bíblia? Não está na Bíblia não. Mas a gente ouve tanto que a gente acha que está na Bíblia. Vira para o irmão que está ao teu lado. O Valmir vai me ajudar a pregar nessa aqui. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, ó irmão, aprende uma coisa. Não está na Bíblia que a tristeza salta de alegria. Quem já falou isso? Ó, não mente para mim. Quem já falou isso? A gente se empolga, né? Fala, na presença do Senhor, até a tristeza salta de... Isso não está na Bíblia, irmão. Tá não. Tá assim, bispo? Então mostra para mim que não tá. Mas a gente fala ou não fala? Porque a gente não põe? Porque chegou a hora da gente se posicionar contra heresias. Tem uns posts rolando aí. É muito incrível os posts, né? Eu vou terminar já. Mas tem uns posts rolando aí. Que é assim. Eu vi um monte de gente já postando. A pandemia não melhorou ninguém. Quem é sujo, suje. Fala comigo, vocês conhecem esse texto da Bíblia? Vocês estão com medo, né? Tem na Bíblia ou não? Tem, fala tem. Quem é sujo? Quem é sujo? Quem é limpo? Aí o post diz assim: nessa época de pandemia ninguém melhorou, porque quem é sujo se suja mais. Quem é limpo, meu irmão, misericórdia, se não é pra gente não. Fala assim, não é pra gente não. Está em Apocalipse. Isso é para a grande tribulação, não é para você. Na grande tribulação não vai ter tempo. Quem é sujo vai sujar mais, com a influência de Satanás. Quem é limpo, limpo no sentido de que vai dizer não, a marca da besta, todas essas coisas, então ele vai se vencer isso para se tornar no mar de vidro daqueles que vêm de grande tribulação. Quem já ouviu isso? Vocês estão aí ainda? Só que a gente religiosamente olha para o irmão e fala assim: esse irmão não tem jeito mais não. Por que não tem? Porque quem é sujo, suje-se mais. Está amarrado. Levanta a mão para o céu e fala assim: nós estamos na graça. E na graça não existe sujo, suja mais. Na graça existe, está sujo, a minha graça e o meu sangue te purifica. Para de graça, irmão.
Vocês estão aí ainda? É bom aprender a Bíblia, né? Ó, vou olhar o Face de vocês. Se vocês colocarem esse post aí, eu vou lá colocar lá pra vocês. Isso aí tá errado, hein, irmão? Vou colocar lá. Vou comentar embaixo. Isso aí é heresia, viu? Não está na Bíblia não. Quem tá aí? Fala assim: chegou a hora de se posicionar. Amém? Fala assim: como Noé, como Jó e como Daniel. Bispo, mas na vida deles lá era eles, a gente não. Ei, em Noé quem era corrompido? A sociedade. Em Jó quem era corrompido? A família. Em Daniel a religião. E no nosso tempo está corrompido a sociedade, a família e a religião. Aí é que pegou. Quem está aí ainda? Porque para eles era uma coisa, para a gente as três. Ei, veio os 4 açoites. Ei, precisa de alguém que seja justificado para fazer a diferença em tudo isso aqui. Aí é que eu entro com a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos 8:1. Vai lá rapidinho. Romanos 8:1. Aí vem. Agora pois, lê comigo, lê com vontade. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha para mim. Alguém tem uma Bíblia aí que continua esse versículo? Tem que ser uma Bíblia velha. A sua continua, meu filho? Lê para mim aí, lê tudo. Então, ó, presta atenção. Ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Continua na sua? Amém? Fala assim, porque aqui parou, não parou? Parou ou não parou? Mas algumas Bíblias vão continuar. Pergunta para mim com vontade, por que, bispo? A pergunta querendo saber, fala, por que, bispo? Quinta-feira na escola bíblica eu respondo para você. Isso tem a ver com os textos recebidos, os textos de Erasmo de Roterdã. Vocês leram sobre isso? Mas não vou falar isso agora não, porque senão vai dar. Mas presta atenção, fala assim, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta a mão para o céu e fala assim, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Agora Romanos 8:30. Romanos 8:30, bora lá. Vamos ler o 29, desculpa. Yes. Por quantos que de antemão conheceu, fala assim, vira para o que está ao lado e fala assim, ei, antes de você nascer, Salmo 139, fala, antes de você nascer, Ele te conheceu. Fala com vontade e fala, Ele te conheceu. E também te deu um predestino. Por que um predestino, bispo? Predestino significa que você precisa aceitar o destino que Ele tem para você. Ai, bispo, eu já vim para a igreja, sou predestinado, posso pecar à vontade. E aí, irmão, para com essa heresia. Graças a Deus nós não somos calvinistas aqui. Fala amém. Fala assim, você pode perder a salvação, sim ou não? Claro que pode. Por isso que Paulo escreve, fala assim, desenvolver a vossa salvação. Eu preciso desenvolver ela, porque eu posso perder sim, se o meu posicionamento for errado. Vocês estão aí ainda? Fala amém. Não entra nessa, irmão. Eu já vi gente, agora eu posso pecar à vontade, porque eu já batizei, já estou tudo certo. Já fui predestinado. Alguém já ouviu falar isso? Né? Fala, está amarrado. Continuando aqui. Então fala assim, Ele me conheceu, Ele me predestinou. O que é predestinado? Um predestino. Para serem conforme quem? A imagem do seu Filho. Eu não vou explicar isso, você assiste o culto das 10. E a Bíblia explicou isso, imagem e semelhança. A fim de que Ele seja entre muitos. Versículo 30. Agora olha que coisa linda. Aos que predestinou, a este também. Então fala assim, Ele me conheceu,
me deu um destino e me chamou para esse destino. Pegaram ou não? Eu falei, eu fui chamado por Deus. Ele chamou, e a esses que ele chamou, ele fez o quê? Fez o quê? Justificou. E aos que justificou, a este também. Oi? Mas não glorificou ainda não. Pergunta para mim por quê? Porque você vai ser glorificado quando chegar na glória. Mas Paulo é tão convicto do que Deus vai fazer, que ele já colocou como se já tivesse. Ele diz, aos que justificou, a esse também glorificou. O correto é, aos que justificou, a esse ele vai glorificar. Mas está certo em nome de Jesus, que se você continuar, você vai ser glorificado. Amém ou não amém? Agora, bispo, do que você está falando? Você falou muito aí, mas olha, presta atenção. Deus escolheu Israel para ser uma nação sacerdótica. Israel não quis. Deus escolheu uma outra nação chamada igreja para ser uma nação sacerdótica. 2 Pedro 2,9. Vós sois, vocês são nação eleita, nação de reis e sacerdote. Então fala assim, eu sou sacerdote. Eu sou uma nação de sacerdote. Presta atenção. Para que serve a nação de sacerdote? Para abençoar as demais nações. Vocês estão aí? Então agora presta atenção que eu vou terminar. Sabe o que a palavra está dizendo? Que Noé fez a diferença na geração dele. E quem o aceitou, quem ouviu o que ele falou, foi salvo do dilúvio. Sim ou não? Na época de Jó, quem entendeu o que Deus tinha na vida de Jó, foi lá e falou, Jó, ora por nós, pelo amor de Deus. Deus mudou a sorte dele, sim ou não? Na época de Daniel, quem andou com Daniel, confiou em Daniel, não morreu, sim ou não? Então, em meio a uma sociedade corrupta, teve alguém que se levantou contra. Em meio a famílias destruídas, teve alguém que se posicionou contra. Em meio a religião errada, teve alguém que se posicionou contra. Sabe o que eu estou dizendo para você essa noite? Eu vim aqui trazer uma palavra para você. Eu e você, Igreja de Cristo, somos nesse tempo. Assim como nesse tempo a sociedade está destruída, a família está destruída, a fé está destruída, eu e você somos Daniel, Noé e Jó desse tempo, juntos, porque nós somos a igreja que faz a diferença. Vai desligar. Vocês estão aí? Olha que coisa incrível. Vocês entenderam a palavra? Olha que coisa incrível. Porque Deus fala assim, ó, se, presta atenção, ó, se tiver lá Noé, ou Daniel, ou Jó, eu vou destruir do mesmo jeito. Eles vão ser salvos, sim ou não? Pegaram? Essa terra vai ser destruída, sim ou não? Vai, não tem jeito. Mas quem não vai ser? Os Daniéis, os Jó e os Noés. Quem são eles? Vira para quem está atrás e fala assim, nossa, a igreja de Cristo. Por isso o diabo luta tanto para te colocar fora da igreja. Por isso o inimigo luta tanto para deixar você para fora. Sabe por quê? Porque se você estiver fora dessa justificação, você deixa de fazer parte dos três e passa a fazer parte do todo. E o todo será destruído. Vocês estão aí ainda? Bispo, você fala, é muito bom de ouvir, não. Mas é ceia do Senhor, você vai se posicionar. Você vai tomar uma decisão na tua vida hoje. É fácil? Não, mas você vai tomar uma decisão. Como? Fala assim, pela minha vida, eu vou, aonde eu estiver, eu vou transformar essa sociedade. Deus quer levantar uma geração assim, que transforme sociedade, família e religião. Amém? Como, bispo? Podem fazer falcatrua do teu lado, mas você não vai fazer. Bispo, todo mundo faz, você não. Amém? Todo mundo dá um jeitinho brasileiro, você não. Você não é brasileiro. Sua certidão é de Jerusalém, sim ou não? Você é do céu. Bispo, mas todo mundo, você não é todo mundo. Você é Daniel, você é Jó,
Você é Noé? Vocês estão aí ainda? Bispo, qualquer família, ô bispo, é assim, ó, é a causa da pandemia, bispo. Pandemia fez isso, é casal que se estapeia, é uma loucura, bispo. Casamento, família é assim mesmo. Não é assim. Levanta a mão para o céu e fala assim: na minha casa não, na minha casa tem a bênção de Deus. Amém? Fala assim: eu fui levantado para fazer a diferença na sociedade, na minha família. E fala assim: pode ter um monte de gente lá fora errando, sem conhecer a palavra. Fala assim: mas eu fui chamado para conhecer a palavra. Falei: a partir de hoje eu participo da escola bíblica, eu aprendo a palavra e eu não erro mais. Amém? Por isso que aqui a gente não canta mais. A gente pode até cantar, mas a gente canta diferente. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito. Bispo, por que não pode falar outra palavra? Porque a outra palavra é uma deusa de sonhos eróticos dos homens. Como é que você vai cantar? Vocês estão aí ainda? Bispo, mas eu tenho até... Eu vou abrir um negócio com o nome gospel, vou colocar Shekinah. Não põe, irmão. Shekinah não significa glória. Vira para o meu doutor lá e fala assim: aprenda mais essa hoje aqui no culto. Shekinah não significa glória. Glória significa, em hebraico, kabod. Fala kabod. Não é Shekinah. Sabe o que aconteceu? Um rabino veio com essa história de que Shekinah era glória. Na verdade, Shekinah significa habitação. Ele veio com essa história e se difundiu. Foi para os adventistas americanos, foi para o movimento carismático americano, veio para os neopentecostais e se espalhou. Aí todo mundo: Shekinah, Shekinah. Shekinah é o nome de uma deusa. Vocês estão aí ainda? Eu sei que vocês vão brigar comigo. Fala: bispo, você está doido? Se eu consultar no Google, depende como é que for a sua consulta. Eu estava conversando com a bispa, né, amor? A gente estava falando sobre semelhança e imagem. E a gente deu uma consultada em alguns artigos. Jesus amado, é tanta heresia aqui. Vocês estão aí ainda? Fala assim: bispo, por que essa palavra hoje? Porque Deus está te chamando para restaurar famílias. Presta atenção. Restaurar famílias, fazer diferença nessa sociedade corrupta e conhecer a Bíblia. Você não vai errar por falta de conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir o outro amém? Não é fácil, né? Porque a gente tem que desconstruir para construir, né, Rubão? Quanta coisa a gente aprendeu errado. Eu estava comentando com meu pai esses dias, eu estou terminando já. Eu estava comentando com meu pai esses dias que eu ouvi tanta pregação assim: Jonas foi vomitado na praia de Nínive. E aí eles contavam uma história. Quem já ouviu falar que Jonas foi vomitado na praia de Nínive? Olha aí quanta gente. E tinha até uma história de que quando Jó foi vomitado na praia de Nínive, eles creram em Jonas. Eles creram em Jonas porque tinha uma historinha lá de que alguém viria do mar e aquele alguém teria que ser ouvido. Tinha para sustentar a história presbítera. Aí eu fui estudar geografia bíblica. Sabe o que eu descobri? Pergunta para mim: o que, bispo? Que Nínive não tem praia. Como que Jonas foi vomitado na praia que não existe? Foi vomitado na praia de Belo Horizonte. Vocês estão aí ou não? Mas olha, quem já ouviu isso? Levanta a mão. Olha quanta gente ouviu isso, Levi. Nós estamos ou não em meio a tanta coisa que confunde a vida nossa ministerial e espiritual? Levanta a mão para o céu e fala: glória a Deus, que o Senhor me chamou hoje aqui para ser igreja justificada e para fazer a diferença neste tempo, em nome de Jesus.
Fica de pé. Aleluia! Deus está levantando um povo aqui para ser diferente. Bispo, todo mundo rouba, você não rouba. Bispo, todo mundo engana, você não engana. Bispo, todo mundo mente, você não mente. Bispo, todo mundo trai, você não trai. Aleluia! Você não é todo mundo, você é separado pelo Senhor. Fala assim: eu não sou todo mundo. Fala: eu sou separado pelo Senhor. Eu vou fazer a diferença a partir de hoje. Bispo, deixa eu te falar, bispo. Mas eu estava do jeitinho que você contou tudo aí, não tem problema. O mais importante é que o pastor Joás... Tirar um som do menino de novo. O que o pastor Joás falou. O Espírito Santo te trouxe aqui para mudar a história da tua vida. Não importa. Fala assim, ó. Não importa como eu entrei. Importa como eu vou sair. E você vai sair daqui completamente restaurado pela glória de Deus, em nome de Jesus. Fala assim: a minha família vai sair daqui curada, restaurada. Eu posso ver casamentos curados. Eu posso ver famílias restauradas. Eu posso ver famílias prósperas. Eu posso ver aqui Deus sacudindo a tua casa para você viver o sonho de amor. Irmão, eu estou falando sério aqui, ó. Deus fala comigo. Deus vai realizar sonhos de amor aqui. Você entende isso? Bispo, meu casamento não tem mais jeito. Tem, chegou a hora de Deus agir agora. Tem jeito no teu casamento. Não sei porque Deus está falando isso, mas Deus sabe. Tem jeito no teu casamento. Você que está me assistindo, tem jeito no teu casamento. Amém? Feche os teus olhos. Se você entendeu essa palavra, Deus está te chamando para fazer a diferença nesse tempo. Deus está te chamando para fazer diferença. Oh, Jesus. Vem, Santo Espírito de Deus. Nós queremos melhorar essa noite, Pai. A Tua palavra foi ministrada. E nós vamos fazer a diferença nessa sociedade. Oh, querido, Deus está falando tanto comigo aqui. Eu e você fomos escolhidos para fazer diferença nessa sociedade corrupta. Fazer a diferença em famílias destruídas. A tua família vai ser curada. Oh, presta atenção no que eu estou falando. A tua família vai ser curada. E através da tua vida vai levar a cura para outras famílias. Você crê nisso? Deus vai curar tanto a tua família que através de você outras famílias serão curadas. E pessoas que estão perdidas, porque foram feridas pela religião, vai ser curada pela vida de Deus que está em você. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Para te adorar eu vivo. Dá para cantar? Bispo, o que isso significa? Você foi limpo pela palavra, agora adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque daqui a pouco você vai sentar à mesa. Se há alguma acusação, já limpa teu coração, já limpa. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não deixa de comer. Se tem alguma coisa, já peça perdão. Se quer conversar com a bispa, já vem aqui e fala: bispa, olha, tem essa sujeira na minha vida. Já joga fora essa sujeira e senta na mesa para adorar ao Senhor. Oh, Rabacaerebarás. Aleluia. Ramashorebecaerebarás. Oh, Ramanagassuri andarabarás. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus aqui. Esse ambiente de glória. Vem, Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Oh, Ramachakatarabacai. Ramanagassuri andarabarás. Aleluia, aleluia. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Eu sou teu, tu és teu.
meu coração é teu. Declara: meu coração é teu. meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Aleluia. Meu coração é teu. Oh, Jesus. Ele amacha, ele raçou, ele vai chorar. Ele abanagaçu, ele darabará. Ele baixar, ele mandou, ele vai. Aleluia. Eu sou teu. Aleluia. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Oh.